Vamos falar na passagem do Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nessa noite, Pai querido, eu peço pela vida da tua serva, vai ministrando, Senhor, a tua palavra. Senhor, usa, meu Pai, como o Senhor nunca tem usado, meu Deus, com poder, autoridade, Senhor, em nome de Jesus Cristo, usa a tua serva, Pai, para falar conosco nessa noite, em nome de Jesus. Cumprimento a amada igreja, que a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Oh, glória. Aleluia. Obrigada. Primeiramente, eu já quero agradecer a Deus por essa rica oportunidade de estar aqui na casa do Senhor e que essa grande responsabilidade, né? Que é falar do Senhor. Nós aprendemos que quando nós estamos na casa do Senhor, nós temos que deixar tudo lá fora e ser por inteiro aqui. Por quê? Porque nós não estamos na casa de qualquer pessoa, nós não viemos aqui à toa e nós não estamos aqui por acaso. Então a primeira coisa, nós aprendemos que nós viemos pela permissão de Deus na nossa vida e através do Espírito Santo que tem nos acompanhado, tem estado conosco e por isso estamos aqui. Então já é um motivo de muita alegria, já é um motivo para nós estarmos felizes, porque o Senhor me chamou você, e aqui estamos para glorificar o nome do Senhor. Mas eu agradeço a Deus pela vida do pastor João e da pastora Francisca, por todos os amados dessa igreja, que sempre nos recebem com muito carinho. Amém? Glória a Deus. E nós sabemos que os dias estão muito acelerados, né? Nós acordamos, quando vê já passou o dia, é uma correria, muitas vezes chega na igreja até cansado, exausto, mas a gente vem pela misericórdia do Senhor. Então, o Senhor colocou no meu coração algo que hoje, talvez não seja aquela palavra que vocês possam estar esperando de revelação, ou isso ou aquilo, mas quando se trata da palavra de Deus, ela nos consola, ela nos conforma e nos dá uma direção, amém? E principalmente nós temos que estar atento a tudo que ocorre no culto. Desde o momento que eles abriram essa porta para começar esse culto, com certeza houve oração antes, houve oração a partir do momento que entraram aqui. Então, eu peço aos amados irmãos que fiquem atentos em tudo, porque o Senhor quer nos dar uma palavra de reflexão nessa noite. Começando então por Gênesis 1, 26. Amém? Amém. Vou estar lendo para não tomar muito tempo. Gênesis 1, 26 diz assim: E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. No Gênesis 2, 7 diz assim: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Vamos repetir conosco a parte D? E soprou em suas narinas o fôlego de vida. No 3. 1, 2, 3. E soprou em suas narinas o fôlego de vida. Mais uma vez. E soprou em suas narinas o fôlego de vida. Aleluia. Agora você diz assim: eu tenho esse fôlego da vida. Eu tenho esse fôlego da vida. Mais forte, fala de dentro de você. Eu tenho esse fôlego da vida. Oh, glória a Deus, aleluia. Isso é porque muitas vezes, irmão, nós estamos vivendo e esquecemos que nós estamos vivos, não é verdade? Nós só estamos caminhando, nós só estamos sendo transformando-se para caminho robotizado. Acorda isso, quando vê o dia passa. Faz isso, o dia passa. E muitas vezes nós esquecemos de nós. Nós esquecemos que na vida, acho que a maior obra que o Senhor fez foi nos dar esse sopro de vida, não é verdade? Só de nós termos a vida, meu Deus, é um milagre muito grande. Mas nessa noite o Senhor nos chama a atenção que o que é mais importante nessa vida tem algo assim muito precioso na vida. Por quê? Vocês vão ficar, é para ficar atento, hein? É para vocês prestarem atenção na palavra, que vai confrontar você, vai dar um despertamento em você e vai fazer mudar
mudar o rumo dos seus pensamentos e das suas atitudes. Então a primeira coisa que eu vou falar, eu sei que vai dar impacto. A vida se compra? Não. Sim, se compra. Mas como? Vou te falar. Muitas vezes tem alguém com uma doença, com uma enfermidade muito grave, mas ela precisa tomar o quê? Um remédio. Se ela não tem dinheiro e ela não toma esse remédio, ela morre. Mas se ela tem dinheiro e ela toma o remédio, ela vive. Então você pode comprar uma vida. Se a pessoa precisa fazer um transplante de coração, precisa fazer uma cirurgia e ela não faz, ela morre. Mas se ela consegue, ela vive. Claro que é tudo permissão de Deus. Mas há uma coisa na vida que não tem troca, que ninguém compra, que é mais caro do que o ouro. Sabe qual é? O tempo. O tempo. Porque o tempo passa. Você não retrocede no tempo. Esse culto daqui a pouco vai acabar. Não tem como você voltar ao culto. O culto de domingo não tem como você viver ele novamente. Você traz ele no seu coração, que a palavra de Deus quer viva. Mas você não vai poder viver porque já passou. Então o tempo é a maior preciosidade dessa vida. Então o Senhor quer nos despertar nessa noite falando sobre o tempo. Porque em Eclesiastes 3, a partir do versículo 1, vai dizer assim: aleluia, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito de Deus abaixo dos céus. Amém? Então nesse primeiro versículo ele já está falando, tudo tem um tempo determinado. Ou seja, o nosso tempo aqui na terra é limitado. O nosso tempo está se tornando mais curto. E nós estamos vivendo rápido, você acorda, já passa, às vezes não dá tempo de você completar os seus afazeres. Então o nosso tempo é muito curto. Eu e você não sabemos quando que Deus vai nos recolher. Nós não sabemos quando que esse sopro da vida vai acabar no nosso corpo. Nós não vamos estar mais aqui. Então, Deus está trazendo essa noite uma palavra de reflexão, para que nós possamos valorizar a vida que Deus nos deu, o tempo que faz parte da nossa vida, que nós não podemos perder o tempo à toa. Você perde o tempo? Sim, perdemos tempo, irmão. O dia tem 24 horas. Quantas horas do dia que você tira para você? Para você. Muitas vezes a gente cuida do filho, claro, temos que cuidar do marido, da casa, queremos cuidar da igreja, dos irmãos, da vida do vizinho, nós queremos fazer tudo por todos, esquecemos de cuidar da gente, esquecemos que nós precisamos ir ao médico, nós precisamos descansar, nós precisamos ter o nosso momento com a gente mesmo. E aí a gente vai atropelando o tempo, vai atropelando tudo, e quando você percebe, os anos se passaram. E não é? Porque eu já cheguei numa idade madura. Isso acontece também desde criança, adolescente, jovens, adultos. Nós não podemos perder esse rico tempo que Deus nos deu. Então, aqui em Eclesiastes vai dizer que há tempo para todas as coisas. E no 12 ele diz: já tem entendido que não há coisa melhor do que alegrar-se e fazer o bem na vida. Por quê, irmãos? Porque, como eu disse, a gente fica perdido nesse tempo. A gente fica perdido fazendo coisas desnecessárias para o Senhor. A gente perdeu-se muito tempo da nossa vida, eu creio, antes de nós aceitarmos Jesus. Nós perdemos um tempão. Não tem como eu voltar atrás. Se eu tivesse conhecido Jesus quando eu era jovem. Se eu tivesse. Não tem como. Então esse tempo foi perdido. Agora, nós podemos viver melhor daqui para frente. Porque Deus, Ele nos deu a graça. E essa graça que nos mantém firme e temos a força de continuar a nossa vida. E Deus é tão maravilhoso porque Ele usa criança, Ele usa jovem, Ele usa adolescente, Ele usa os maduros, Ele usa os idosos. Todos estão mencionados na palavra do Senhor.
Então todos nós somos importantes para o Senhor, somos importantes para o reino e principalmente importantes para a nossa vida. Porque, irmãos, aqui no Eclesiastes 3, no 15, ele vai dizer assim: o que é, já foi, ou seja, tudo que existe já aconteceu. E o que há de ser, também já foi. Como eu disse, o culto agora está acontecendo nesse momento, daqui a pouco ele já passou. E Deus vai pedir conta do que passou. Deus vai pedir conta naquele dia que nós fomos até o Senhor para a glória. Ele vai pedir conta da nossa vida. Ah, mas Senhor, eu passei a vida, eu cuidei de fulano, eu cuidei desse ou daquele, eu fiz isso. Não, eu estou perguntando o que você fez da sua vida. O que você fez para você? Porque quando eu for lá, ele não vai perguntar para mim como que está a vida do teu filho, como que está a vida do teu irmão, me dá conta da vida do seu marido. Não, irmãos, cada um vai responder pelos seus atos. Aleluia! Eu vou ter que responder pela minha vida. Eu vou ter que prestar conta para o Senhor. Eita, Jesus! Como que Ele me deu, a capacitação que Ele me deu, prestar conta da minha vida, o que eu fiz para mim, o que eu fiz dessa vida para mim. Irmãos, o mais triste para nós seres humanos é você olhar para trás e ver que você perdeu tempo com você mesmo, porque o tempo passa e a alegria também vai embora, porque você não se cuidou, você não se valorizou, você valorizou outras pessoas, você valorizou outras coisas e não olhou para você. Porque o nosso corpo, ele é limitado. Aqui diz, há um tempo determinado. É um tempo limitado. Nós temos um tempo limitado. Nós temos um tempo que nós podemos andar, podemos correr, podemos falar. Com o tempo, você já vai diminuindo. Não é verdade? Vai chegando a idade, você não vai ter mais o mesmo vigor. E Deus vai perguntar, o que você fez quando você tinha esse vigor? Jovem, o que você fez enquanto você é jovem? Adolescente, criança, o que vocês fizeram? Então, nós vamos ter que prestar conta da nossa vida. E o Senhor, Ele traz hoje aqui essa palavra, irmãos, foi para mim primeiro. Às vezes fala assim, o pregador está falando, está jogando. Não existe indireta, não existe ataque com o cristão, porque nós temos temor da palavra do Senhor. Eu temo ao Senhor. E quando as pessoas me convidam para pregar, o pastor é prova. Fala, pastor, eu gosto de me separar, eu gosto de buscar a palavra, eu gosto de ouvir o que Deus quer que eu fale para a igreja. Então, eu não venho aqui com os meus pensamentos porque eu quero e falar o que eu quero, o que estou sentindo. Então, se eu vim aqui, se Deus permitiu que eu estivesse aqui essa noite e ministrando essa palavra, porque Ele está encontrando no coração de vocês algo que vocês precisam, assim como eu. Jesus! Quando o Senhor falou comigo, eu falei, Senhor, me perdoe, porque eu perdi tanto tempo da minha vida cuidando de outras pessoas, esqueci de cuidar de mim. Senhor, me perdoa, porque eu olhei para coisas que não eram tuas, eu olhei para coisas desnecessárias. Eu trabalhava dia e noite, eu fazia hora extra dia e noite. Tem meu marido aqui como prova, e meus filhos foram crescendo e eu nem vi. Quando eu me dei conta, eles já estavam adolescentes grandes. Eu perdi muito tempo, porque eu tinha que trabalhar. Eu tinha que fazer isso, eu tinha que fazer aquilo. Para mim eu estava certa, né? Quem não precisa de trabalhar? Mas quantos pais hoje trabalham, chegam em casa, dormem, nem mesmo descansa, trabalha, mãe, e seus filhos estão aí, crescendo de qualquer jeito, porque para nós está tudo bem, mas não está tudo bem. E o tempo precioso não vai voltar mais. Então que a partir de hoje nós possamos realmente valorizar esse tempo, né, com o Senhor. E primeiramente, esse tempo é nosso, é para você. Separa, é meia hora, não sei, é 1 hora, separa para você. Ah, mas eu não tenho tempo. Acorda um pouquinho mais cedo, faz qualquer coisa, mas encontra um tempo para você. Qual é esse tempo? Eu não sei, você que vai saber.
Se de repente é você ficar sozinha num quarto, é você ficar cuidando de você, eu não sei. Cada um você vai falar com você mesmo, olhar para você, esse tempo que você precisa. Depois, você vai ter que ter o tempo de falar com o Senhor, porque você vai ter que ter relacionamento com o Senhor. Aleluia! Porque nós não podemos viver sem o relacionamento com o Senhor. É verdade, Deus. Amados, lá em Lucas, vou ver aqui. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Acho que é Lucas 10, 38 a 42, sobre a passagem de Marta e Maria. Vou estar lendo também para ganhar tempo. Que diz assim: e aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouviu a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. Então, aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixa servir só? Disse-lhe que me ajude. E respondeu Jesus: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas só uma é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Aleluia! Todos nós sabemos dessa passagem. É uma passagem que torna-se comum no nosso meio. Marta preferiu fazer as coisas e Maria ficou ouvindo a palavra. Resumiu aí. Amém. Mas não é só isso. Porque o que Marta estava fazendo? A Marta, ela estava fazendo o melhor dela, porque ela estava recebendo Jesus na casa dela. Então ela estava querendo deixar tudo limpo, organizado, fazendo a melhor comida. Ela estava ali servindo a Jesus. Então, muitas vezes isso aí acontece conosco, principalmente nós que estamos na frente de trabalho. Nós deixamos nossos afazeres do dia a dia e vamos atender irmãos, vamos limpar a igreja, vamos fazer ensaios, vamos fazer visitas. Nós fazemos tudo para a obra do Senhor. Eu estou servindo a Deus, o meu tempo eu estou indo na obra. Irmã, não posso, eu estou indo fazer algo para o Senhor. É isso que Marta estava fazendo. E a gente não deixa de ser uma Marta. E o Senhor está nos despertando hoje. Por quê? Por que Jesus repreendeu a Marta? Ele repreendeu porque ele disse assim, que a maior parte era a palavra. Uma é você servir a Jesus, servir a obra. Outra é você estar com Jesus. Aleluia! Ter um relacionamento com Ele. Aleluia! Porque muitas vezes, irmãos, eu deixei muitas coisas para fazer a obra. Era 24 horas. Mal nós dormíamos ia fazer a obra. Mas no fundo, não é isso que Jesus quer de nós. Ele quer mais, Ele quer a nossa intimidade com o Senhor. Obrigado, Ele Deus! quer o nosso relacionamento. Por isso que hoje nós temos no nosso meio, estou falando para crente aqui. Eu vejo no nosso meio pessoas doentes, pessoas aí depressivas, esgotadas. Tem pessoas que, nossa, só pela misericórdia, porque não tem mais intimidade com o Senhor, não tem esse relacionamento com o Senhor Jesus. Apenas acha que está com uma Bíblia e está falando que está tudo bem. Não está tudo bem. Não está tudo bem. Porque o Senhor quer nós por inteiro, Ele quer o profundo de nós. E eu e você sabemos o que nós precisamos, mas nós deixamos para lá. Nós não queremos resolver esse problema que acha que está lá dentro, não tem importância. Vamos que vamos desse jeito. E o Senhor não recebe. E é bíblico, porque a palavra do Senhor diz que naquele dia teremos muita surpresa. Aí muitas pessoas, mas Senhor, em Teu nome eu preguei a palavra, em Teu nome eu estava lá na igreja de volta ao primeiro amor, em Teu nome eu fui fazer visita, em Teu nome isso, expulsei demônios. Ele vai falar: afasta-te de mim, porque eu não te conheço. É muito triste, irmão. Então que essa noite nós possamos assim pegar essa palavra para nós. Não é para o irmão que não veio, não é para o irmão do lado, não é para o teu marido que não está aqui, não é para ninguém. Essa palavra é para quem está aqui agora, porque é você que está ouvindo, sou eu que estou ouvindo. Então que nós possamos
ter esse encontro, irmãos, nós precisamos renunciar a nós mesmos. E o mais difícil é a gente largar as coisas, porque a gente se apega, torna-se religioso. O Senhor odeia pessoas religiosas. Religiosidade não entra no céu. Nada disso fica, porque você vai cumprir um protocolo, mas seu coração nem está ali. Muitas vezes você vai numa igreja, está ali várias pessoas, mas elas não estão ali. O pensamento dela está lá na casa, está lá na conta que vai pagar, está no serviço que ainda não arrumou, está lá no relacionamento, está lá no vizinho que deixou lá não sei do que, está em qualquer lugar, mas ela não está presente no culto. Ela está ali e muitas vezes fica até questionando a palavra que está sendo liberada. Ai, mas essa palavra, meu Deus do céu, eu vim aqui, nossa, eu já ouvi isso, irmãos, nós já vimos de tudo nesse mundo. Eu quero algo que fale comigo. Se o pregador não quer falar comigo, porque não tem Deus nele. Nossa, mas não, irmãos. A maior revelação é a palavra. Aleluia! Púlpito é confronto. Eu não vim aqui a massagear ego de ninguém, não. A palavra do Senhor não vai te dar a massagenzinha aí, não. E aqui não é palco, aqui não é teatro, aqui não é circo. Eu não vim aqui falar palhaçada e ficar rindo aí, não. Isso não é palavra, isso não é igreja. A igreja é para a gente aprender. A igreja é para a gente realmente renunciar os nossos pensamentos e todas aquelas coisas que a gente traz desde criança. A igreja é para nos ensinar a nos despir de nós mesmos, para que nós tenhamos uma nova vestes brancas, que nós possamos realmente, a nossa face, as pessoas ver a glória de Deus em nós. E como que eles vão ver se eu estou cheia de eu mesma, né? Eu quero me aparecer, eu preciso me aparecer. Muitas vezes eu tenho mais poder que o outro, eu sou melhor que o outro. Não vai aparecer, você pode aparecer para o homem. Com certeza, você vai aparecer para o homem, vai ser valorizado, mas é só aquele momento. O que vale? Aparecer para o homem, ser valorizado pelo homem ou ser valorizado por Deus? Eu quero que o Senhor me veja. Eu quero que o Senhor me capacite. Aleluia. Eu não preciso de fama, eu preciso de Jesus na minha vida. Eu preciso de cura, eu preciso de salvação, eu preciso de libertação todos os dias. Enquanto eu estiver viva, eu tenho que lembrar que eu sou pó, que eu sou cinza. E sem a presença do Senhor eu não sou ninguém. E aquilo que eu posso fazer, eu tenho que fazer, direcionado pela palavra do Senhor. É aí que eu tenho que fazer. Nós temos um trabalho. O pastor João Francisco, alguns irmãos, tem ido lá. E esse trabalho ele não é visto na mídia, ele não é visto por ninguém. Porque são coisas que hoje em dia ninguém mais quer fazer. Ninguém mais quer pregar lá, né? Aonde está a prostituição, aonde está o pecado, ninguém mais quer pregar. Mas essa semana que teve o culto lá de missão, teve uma viva alma que ela sentou na guia da calçada. E aí para os nossos olhos, Senhor, né? Só misericórdia. Mas para o Senhor, tudo tem jeito. Às vezes aquele momento que ela sentou ali, ouviu aquele hino, pode ter entrado no coração dela e amanhã depois veio uma transformação na vida dela. É verdade. Então, a gente não pode negar a palavra para ninguém. Aquele lá não tem mais jeito. Não existe isso. Se fosse assim, eu e você não estaria aqui. Porque nós somos melhores que o outro. É só nós olharmos para trás e ver da onde o Senhor nos tirou. Oh, Jesus. É só olharmos para trás e ver como estava a nossa família. E hoje, com tudo, ainda que tenha pessoas que não sirvam ao Senhor na minha casa, Deus tem guardado, porque essa é a palavra dele. Porque ele não falou? Salva tu e a tua casa. Então, enquanto eu estiver na presença do Senhor, ainda que tenha alguém que não venha, que ande pelo vale da sombra, mas o Senhor está ali guardando, porque nós estamos aqui. Mas quem vai ter que prestar conta da vida deles é cada um deles. A nossa parte é falar do Senhor e mostrar o caminho. Mostrar não só pela palavra, mas com a nossa atitude.
Porque também não adianta, irmão, eu ficar falando, e chego em casa, tratar mal meus filhos, tratar mal meu marido, tratar mal meus parentes. Ah, não vou na casa deles porque eles não são crentes. Não, irmão, eu tenho que ir na casa de quem não é. É o contrário. A matemática de Deus não é assim. E nós não estamos agindo como Deus quer. Porque Deus, Ele veio para os que necessitam, Ele veio para os doentes. É lá que eu vou, sim. Eu vou lá porque é lá que não tem Jesus, então nós vamos lá levar a palavra. É esse que o Senhor quer atrair, né? Então a mania de crente, querer ficar só com crente e ir crente para crente, não dá certo não, mano. Não dá certo não, porque você não sai do lugar. Mas quando você ganha uma vida, fala para uma alma, né, que está totalmente escrava do pecado, servindo o inimigo, e você tem a oportunidade de falar de Jesus, irmão, como é bom, é tão prazeroso na nossa alma, dá um alívio quando você faz assim, sabe a sensação de dever cumprido? É muito bom. Então que esse Espírito, né, de Jesus, Espírito Santo, que nunca saia de nós, e que nós possamos aprender a cada dia, porque o nosso tempo aqui é curto demais, então que nós não podemos perder tempo. Não podemos perder tempo na igreja, olhando coisas, olhando pessoas, às vezes até dando cochilo, está perdendo tempo. Não podemos perder tempo deixando de viver a nossa vida e fazendo as coisas porque achamos que o Senhor está aceitando. Não, olha a Marta estava servindo Jesus. Quem ia dar alimento para o Senhor? O Jesus. Quem que ia limpar no mar? Não era ela? E ele repreendeu ela, não porque ela estava fazendo, mas porque ele queria um relacionamento primeiro, a intimidade primeiro. Então, primeiramente, eu tenho que estar revestida pelo poder do Senhor, para que eu possa realmente cumprir tudo que o Senhor tem falado e nos ensinado. Em 1 Pedro 5, diz assim, partindo 6: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que no seu tempo vos exalte. Olha o tempo de novo, hein? Humilhar-vos debaixo da potente mão de Deus, para que no seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ainda que tenhamos as nossas situações, mas em todas elas o Senhor está conosco. Ele não vai nos deixar sozinhos. Ele não vai nos deixar sozinhos. Calma, descansa. Não deu para fazer hoje? Amém. Faz outro dia se você puder fazer. Mas se não tem como, deixa na mão dele, porque ele sabe. E as coisas fluem quando a gente entrega para o Senhor. E é no tempo dele. Sede sóbrios e vigiai. Sóbrios e vigiai. Porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ou seja, ele não descansa. O inimigo, ele não descansa. Ele não sabe o que eu penso, mas ele ouve o que eu falo. Eita! Então nós temos que tomar muito cuidado quando nós estamos falando alguma coisa, porque, então é ali. Você pode ver, quando você fala alguma coisa, acontece, e vai justo naquela área, porque você falou, você deu alimento para o cão e ele veio e fez a bagunça. Aí você fala, mas como? Né? Eu estou no Senhor, mas tem coisa, não, por isso que é a oração. E a batizar com o Espírito Santo, a oração, falar de línguas. Ali, quando a gente é tomado, aquilo que o inimigo não pode escutar. Quando você está falando em língua, você sabe o que você está orando. Não está falando coisas assim. Quando nós estamos falando em língua, a gente sabe que naquele momento o inimigo não tem acesso. E naquele momento, no falar de línguas, além que você está falando e Deus está ouvindo, ele não tem acesso, naquele momento que você está com aquela unção, se você puser em mão do seu irmão, alguém que está enfermo, é curado. Olha o poder que Deus nos deu. Aleluia. E a gente perde tempo. A gente tem o poder na nossa vida, tem o poder na nossa mão, e a gente perde tempo com as outras coisas. Então que hoje, que o Senhor venha nos despertar, né?
os vossos irmãos no mundo. Olha só o que a gente passa. Os nossos irmãos lá no mundo, eles não têm Espírito Santo, irmão. Eles passam. Nós temos que dar glória a Deus, porque com tudo que nós passamos aqui nesse mundo, o Senhor está conosco em tudo, em tudo. Ele está conosco. Basta que até o pior, que é quando há um velório. Há um velório de um crente, há um velório do mundo. A diferença é grande, é gritante. Porque quando morre um crente, sentimos, claro que sentimos, mas nós não temos, como que diz, remorso. Porque enquanto nós estamos aqui, nós estamos fazendo a obra do Senhor, tentando um amor, fazendo tudo o que necessita. Eu sempre falo, irmãos, não olhe nada. Você pode fazer, faça. Não importa, não espere que aquele que você ajudou vai te retribuir. Porque daí isso não é obra, isso não é amor. Você está fazendo em troca. E Deus não faz nada em troca. Faça sem esperar a volta. E aí também não conte para ninguém o que você fez. Porque às vezes você fez um ato tão lindo, tão bom, tão agradável. E aí na sua boca você suja tudo. Aí Deus ia prontinho para te entregar a bênção. Aí da nossa boca nós destruímos tudo e Deus não tem como entregar. Porque Ele fala que a mão direita faz, a mão esquerda, não é verdade? Então nós temos que seguir a Cristo, continuar a nossa missão, o mais rápido possível, voltar ao Senhor, ter o nosso relacionamento com Ele. E quando nós temos relacionamento e intimidade com Ele, irmão, não há depressão, não há pânico, não há nada que possa impedir de nós adorarmos e ter a cura de Deus. Porque se nós temos Ele, o que mais nós precisamos? Ele é tudo em nossa vida. Se Deus não fizer, quem vai fazer? É só Deus. Então, nós temos o dono do ouro e da prata, nós temos o dono de todos os médicos, nós temos advogado, nós temos o juiz, nós temos tudo. Então nós não precisamos, nós temos somente que dobrar o nosso joelho. Deus é tão maravilhoso, tão bondoso, que nós nem merecemos. Por isso que Ele nos deu a graça, que nós possamos dobrar o nosso joelho, entregar para o Senhor toda a nossa ansiedade mesmo. Senhor, me perdoa, eu estou ansiosa demais, eu estou querendo entrar em depressão, mas Senhor, me perdoa, eu sou pó, sou falha, mas nesse momento eu quero que o Senhor tome conta da minha vida, tome conta de todo o meu ser, para que eu possa continuar essa missão que o Senhor nos entregou e honrar a Tua palavra. Amém? Amém. Glória a Deus. Irmãzinha, eu gostaria que, mas que vocês prestassem atenção nessa letra, tem um pedacinho, uma palavrinha só, que é meio polêmica, mas esquece assim e vamos ver o que Deus está falando. Amém? Gostaria que todos se colocassem de pé. Amém? Todos se colocam de pé. Aquele que souber cantar, louve. Aquele que não souber, presta atenção. Aleluia. Esse é o seu momento do Senhor. É o seu momento. Não, você não teve um momento hoje, então você vai ter agora. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. O caminho
deixando tudo com amor e alegria, dono dos meus dias, meu Deus. Soberano em poder e virá, no governo está nele, vejam entrar, consiga sua recompensa ele virá. Soberano em poder e virá, no governo está nele, vejam entrar, consiga sua recompensa nele. Por ele eu estou gastando a minha vida, pelo mundo por amor e com alegria, todos os meus dias. Por ele eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, todos os meus dias. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Oh, glória a Deus! Aleluia! Louvado seja o Senhor nosso Deus! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Glória a É Deus. isso, igreja. É isso, vamos gastar um tempo com o Senhor Jesus. Não tem melhor tesouro do que nós darmos o nosso tempo para o Senhor. Porque quando nós fazemos isso, é o nosso bem-estar, é a nossa qualidade de vida. Nós temos que ter uma qualidade de vida melhor. Nós temos que estar bem para que as pessoas realmente possam querer vir pelo mesmo caminho e nós podemos condicionar nas elas a Jesus Cristo. Amém? Assim eu agradeço a rica oportunidade e aquilo que eu não pude passar, que através do Espírito Santo possa tocar em cada um de nós. Amém? Amém. Glória a Deus, aleluia!